Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Conexão OAB. Hoje a gente vai falar sobre um tema voltado principalmente para o mundo empresarial, mais precisamente envolvendo a segurança dos nossos dados e dos dados das empresas também. Compliance e também a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. Você sabe como essas práticas impactam sua vida e as atividades das empresas? Para entender melhor sobre a relação entre esses termos, nós temos o prazer de receber aqui na TV Câmara o advogado Dr. Marcos Oian. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara e obrigado por aceitar ter essa conversa com a gente hoje. Bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, poder estar trazendo esses temas que não são tão novos para nós do meio jurídico, mas está cada dia mais repercutindo nas empresas, na sociedade, através de todo esse desenvolvimento tecnológico. Então, muita coisa tem mudado e a gente está acompanhando essas mudanças. Com certeza. Doutor, eu queria começar conversando com o senhor para que o senhor explicasse um pouquinho sobre compliance. O que é esse termo, né? Como as empresas estabelecem isso atualmente? Talvez seja um termo novo, mas que muitas empresas já praticam faz tempo, é isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, na lei de licitações, que é uma lei que foi alterada e saiu novamente, reformulada, ela já traz o compliance como um critério de desempate, demonstrando quanto isso hoje já está pronto para fazer a diferença com relação às empresas, aos próprios órgãos públicos, né? Nesse novo momento do mercado. Eu vou falar para você um pouco, para vocês, no caso, um pouco, sobre de onde vem essa ideia dessa palavra tão complexa, tão nova, às vezes difícil de falar, as pessoas se confundem, que é o compliance. O compliance, quando a gente vai buscar a origem dessa palavra, ela está relacionada realmente a cumprir, né? A fazer o que foi ordenado, programado para que você faça. Então, eu costumo dizer que o compliance ele é um sistema de gestão de risco. O que significa isso? As empresas, principalmente no Brasil, elas não tinham uma responsabilidade ou não eram responsabilizadas quando cometiam algum tipo de ilícito ou crime. Isso acabava sobrecaindo sobre o que a gente chamava de laranjas. A empresa sempre indicava um culpado e a empresa não era responsabilizada. Depois do caso da Lava Jato, em 2013, nós tivemos no Brasil a lei anticorrupção. E essa lei traz um novo formato com relação à responsabilidade das empresas, das organizações. Principalmente quando se trata em questões de riscos, como que eu posso dizer? A empresa ela já passa, a partir da lei anticorrupção, a ter uma responsabilidade objetiva. Vamos lá, o que significa isso? A empresa ela passa a ser responsável, por exemplo, num caso de corrupção, mesmo que ela não tenha culpa. Aí você fala, calma aí, doutor. Mas se a empresa não tem culpa, ela vai ser punida? Não. É uma presunção. Então vamos lá. Como que a empresa comprovaria sua boa-fé? Como que ela demonstraria que realmente foi uma pessoa dentro do processo que fez o desvio e não a culpa da empresa? Aplicando um sistema de compliance. O que seria isso? O compliance, no que eu trabalho, ele observa 3 tipos de risco. Quando a gente fala em lei anticorrupção, o risco é financeiro. Mas o compliance, ele vai além disso. Então a gente olha para os riscos de legalidade, a conformidade legal. Então toda empresa tem que cumprir uma série de leis. Então o compliance acompanha todo esse processo para que a empresa esteja em dia com esse processo, acompanhando os riscos do descumprimento. Mas também eu trabalho com os riscos operacionais e também os riscos reputacionais.
que são riscos, principalmente agora na era digital, que podem derrubar uma empresa. Então, Vinícius, é um tema um pouco complexo, mas reduzindo, o compliance é você olhar para os riscos da sua empresa, você não andar mais cego, vamos dizer assim. Então, você tem que ter o processo ali bem desenhado da sua empresa, você tem que entender. Eu costumo dizer que não dá para ser 100% perfeito, mas a empresa tem que ter essa análise de risco, né? Eu vou apontar um risco que nós temos muito no compliance, que a gente trabalha muito, que é a questão trabalhista, né? O descumprimento da causa trabalhista pode gerar riscos e danos irreversíveis para as empresas, como um exemplo. Doutor, já que a gente falou então sobre cumprir leis, sobre os riscos, né, que a empresa tem, às vezes, de não estar em cumprimento com a lei, eu queria falar com o senhor agora um pouquinho sobre a LGPD, né? A gente Legal. vem ouvindo falar muito sobre essa lei que protege os dados, né, os dados das pessoas, os dados das próprias empresas. Então, quais são os principais pontos da LGPD e como, de fato, ela protege os nossos dados? Legal. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, eu costumo dizer que é uma lei minha, uma lei queridinha minha. Eu me especializei nela. Eu vi na Lei Geral de Proteção de Dados uma lei que vem realmente para transformar a rotina das empresas, para transformar a cultura das empresas. Então, vamos entender um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados a partir do titular. E depois nós vamos entender um pouco das obrigações que isso gera para a empresa. Então, todos nós temos o nosso direito à privacidade. Nós temos o direito a não ser invadidos, nós temos o direito a dar os nossos dados para quem a gente determina. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para nós, titulares de dados, a autodeterminação informativa. O que significa isso? É o direito que, a partir de agora, eu, titular do dado, por exemplo, Marcos Oian, eu só dou o meu dado e só deixo ele ser utilizado por quem eu quiser. E caso uma empresa, uma associação ou o próprio órgão público colete o dado do titular, ele passa a ter uma responsabilidade sobre isso. Como, por exemplo, onde ele armazena esse dado? Com quem ele compartilha esse dado? Qual o período que esse dado ficará retido por aquela empresa e depois será descartado? Como será descartado? Ok? Então, dentre os direitos dos titulares, nós temos o direito à exclusão dos dados. Então, por exemplo, hoje nós temos o poder de solicitar a uma empresa para que ela exclua os nossos dados do banco de dados dela. Nós podemos estar solicitando a ratificação de um dado. Nós podemos estar pedindo, solicitando para a empresa que ela mostre de forma transparente como que ela trata esse dado coletado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós sabemos, nós vivemos numa sociedade que durante muito tempo a venda de dados foi muito comum. E essa lei hoje vem para também ajudar a controlar essas questões. Principalmente, novamente eu pontuo, por causa muito da tecnologia. Cada dia a tecnologia exige mais. Bom, agora que a gente conseguiu entender um pouquinho sobre compliance e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como que essas duas práticas, esses dois termos se conectam no dia a dia? Então a gente vai ter que olhar o compliance como uma coisa mais macro, né? Então, por exemplo, quando eu falo em riscos de conformidade, a Lei Geral de Proteção é só uma das conformidades que uma empresa tem que ter. Ela tem várias. Então, o compliance, ele analisa todos. Então, vamos dizer, uma empresa hoje que ainda não olhou para a proteção de dados, ela não está em compliance com essa regulamentação, ok? Então, qual que é a orientação, por exemplo, para uma empresa se ela tem um sistema de compliance? É o compliance que vai ajudar a empresa a tomar a melhor decisão, né? Tem muitas empresas que estão dispostas a correr o risco de ser multadas. É uma decisão, né? Mas o compliance dá o suporte para que a alta gestão da empresa tome a melhor decisão. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está conectada muito com a ética da empresa também.
Afinal de contas, quando nós coletamos os dados de alguém, não precisa pensar muito que eu sou responsável por algo que é da outra pessoa, né? Então, compliance no campo mais macro, e a LGPD é uma das conformidades que hoje é obrigatório para empresas, organizações, todos os grupos que coletam dados pessoais. Mas, doutor, existe alguma prática que você, como advogado, né, vê, alguma prática de compliance que esteja intimamente ligada ali à LGPD, ou vice-versa? Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a LGPD, quando se começa a aplicar, implantá-la na empresa, começa uma mudança de cultura, tá? Então, a primeira coisa, a empresa precisa ganhar essa consciência de que realmente é extremamente prejudicial, tanto para a empresa quanto para o seu cliente, ela não está em conformidade com as leis, independente de ser a LGPD. Mas, no caso específico da LGPD, a questão de você olhar para os princípios dessa lei é muito importante. Como, por exemplo, para você coletar o dado de uma pessoa, tem que existir uma finalidade. Você tem que deixar muito clara essa finalidade. Para você, por exemplo, estar coletando dados, é muito importante que a empresa, que a organização, coloque uma política de privacidade dando transparência, como ele utiliza esse dado dentro da empresa, né? Treinamento aos funcionários. A equipe tem que entender a importância, nesse caso, da Lei Geral de Proteção de Dados e como lidar com isso através de treinamentos. Todas essas são atitudes e ações que estão relacionadas ao compliance. Doutor, agora voltando um pouquinho a nossa conversa aos consumidores, porque a gente falou de proteção de dados e os dados protegidos normalmente são dos próprios consumidores, né? Perfeito. Como uma pessoa faz para garantir a melhor proteção do seu dado? E qual é a melhor prática que uma empresa deve adotar para isso? Bom, os consumidores têm que estar sempre atentos aos seus direitos, né? Eu falei aqui para você sobre a autodeterminação informativa. Então ele precisa, a partir de agora, além de ganhar essa consciência, realmente a botar em prática, que é cobrar da empresa que você tem relação, que você tem contrato, que te atende, como ela trata os seus dados. E é um dever, uma obrigação, ela te passar isso. Então, as empresas devem estar atentas ao crescimento da consciência do seu cliente, que cada dia mais estará preparado para cobrar as empresas com relação à sua privacidade e como seus dados estão sendo utilizados por essas empresas. E, doutor, como especialista nesse assunto, quais o senhor acredita que sejam os maiores desafios na implementação dessa lei? Olha, entre os grandes desafios ainda está a resistência. O nosso mundo muda de uma forma muito drástica e rápido, né? A inovação é muito rápida. E eu vejo isso pela própria advocacia, que passa aí por uma grande transformação, né? Estamos aí às vésperas aí de uma regulamentação da inteligência artificial, que vai conectar com esse tema compliance e LGPD que nós estamos conversando aqui. Então, acho que uma das grandes questões que nós temos ainda é a baixa consciência do empresário, até na gestão pública, né, com relação a processos, com relação à responsabilidade e gestão. Porque muitas pessoas acreditam que fazer gestão é cuidar das coisas igual cuidam na sua casa, ao jeito que seu pai cuidou. E no Brasil nós temos regulamentação. E a gente precisa entender que lei não foi feita para pegar, lei foi feita para cumprir. E caso essa lei não seja cumprida pelas empresas, né, o que pode acontecer? Quais são as punições? Eu não sei se eu posso utilizar esse termo, mas o que acontece com a empresa se ela não cumprir o que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados? É muito importante essa pergunta sua. Na verdade, não é punição, mas tem penalidades. A lei traz penalidades para esse caso, que são bastante radicais quando a gente olha para esse novo formato da responsabilidade com relação às empresas. Como, por exemplo, a multa
ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa. Isso pode passar de 50 milhões. É a maior multa do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quando eu falo em dano reputacional, a lei hoje já se resguarda com relação a isso. Caso uma empresa tenha um vazamento de dados ou um incidente de segurança, ela pode vir a ter que declarar isso de forma pública no seu site. Então você imagina, você constrói a tua empresa, a imagem da tua empresa, constrói o teu site, vai depois ter que colocar lá que você não cumpriu a Lei Geral de Proteção de Dados e com isso seu cliente foi prejudicado. E além disso, a lei também prevê a suspensão dos dados, a proibição do uso dos dados, podendo até inviabilizar o funcionamento da empresa. A gente vê muito em caso de banco, né? Porque normalmente o banco às vezes pede para a gente mandar uma foto com o documento. E depois essa Perfeito. foto acaba sendo vazada e vai para a mão de golpistas que tentam, né, fazer diversos tipos de coisas com esse nosso dado, porque uma foto também é um dado. Perfeito. Perfeito. Quando a gente fala assim em dado, Vinícius, o que a lei traz para a gente? O dado é tudo aquilo que pode identificar ou tornar identificável. Por exemplo, a foto de um braço seria um dado pessoal? Só de um braço talvez não. Mas o braço com uma tatuagem já identifica uma pessoa. Logo, uma foto de um braço com uma tatuagem pode ser um dado pessoal e se torna enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, você percebe que realmente você trouxe o caso dos bancos, o compliance nasceu muito dentro dos bancos, que são um sistema mais complexo, mais com riscos de corrupção, de desvios, mas os bancos descumprem realmente, não só os bancos, mas no Brasil existe, infelizmente, essa cultura, né, da falta de respeito realmente com relação à privacidade das pessoas. Mas mesmo assim, tem vindo muitas leis, muitas regras para tentar organizar isso, porque nós também não aguentamos mais pessoas ligando no nosso telefone, caixa de e-mails cheias, sem a nossa autorização. Doutor, e uma empresa, falando ainda sobre proteção de dados, ela pode pegar um dado do seu colaborador, do seu fornecedor, um dado que esteja público, por exemplo, uma foto minha na minha rede social, a empresa ela pode usar dessa foto? Se eu sou colaborador da empresa? Não. Nós temos o direito à imagem, né? Então, o nosso dado, veja bem, é muito importante isso. A Lei Geral de Proteção de Dados não veio para proibir o uso do dado. Ela veio para regulamentar isso. Então, por exemplo, a lei traz 10 bases legais que nós podemos utilizar para poder coletar esse dado, ok? O que é muito importante? A transparência do que você vai fazer com esse dado, ok? No caso do funcionário, a empresa precisa do consentimento do funcionário. Esse consentimento tem que ser claro, livre, transparente, porque caso ele não autorize a vinculação da imagem dele, é uso indevido de imagem. Tá certo. Doutor, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, assim, como que o senhor vê o futuro da proteção de dados, tanto a nível nacional, né, quanto no mundo? O que ainda deve ser mudado e melhorado, na sua opinião? Olha, eu vou começar a responder então um pouco diferente agora. Eu acho que o que precisa ter aperfeiçoado realmente é a consciência das pessoas, por isso que eu agradeço muito a oportunidade que estou tendo aqui de falar do meu trabalho, de falar dessa área que eu escolhi com tanto carinho. Vejo que o futuro da privacidade ele é promissor, pois é muito importante a gente saber que nós já tratamos da questão da privacidade há muito tempo. Inclusive, isso já está na nossa Constituição Federal. Mas agora isso está regulamentado, as empresas têm que cumprir. As empresas que no futuro não estiverem adequadas à Lei de Proteção de Dados, provavelmente não conseguirão fechar contratos. Pois, se eu adequar a minha empresa e transacionar dados com a sua empresa que não está adequada, isso passa a gerar um grande risco para a minha empresa também. Logo, isso vai gerar um efeito em cadeia, um efeito cascata, onde todos terão que estar adequados. Então, eu vejo que a empresa que estará no futuro,
é a empresa que hoje já olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, já olha para a ética empresarial, já olha para a tecnologia, sabendo que sem isso a empresa não vai conseguir estar dentro do mercado cada dia mais concorrido e tecnológico. Tá certo, então, doutor Marcos, muito obrigado por dispor desse seu tempo aqui para conversar com a gente da TV Câmara, viu? Eu que agradeço, né? Fico lisonjeado de estar podendo participar. Essa área é uma área ainda pouco explorada, né? Ela está começando a se acender no Brasil e eu gosto muito e realmente estudo para poder servir e para poder estar ajudando as organizações, as empresas, inclusive os próprios advogados, a gente desbravar esse futuro, né? Que eu acredito e torço que seja muito promissor. E o Conexão OAB deste mês conversou com o advogado Dr. Marcos Oian sobre compliance e LGPD. E você que assistiu o nosso programa de hoje pode participar das próximas edições sugerindo pautas para o nosso quadro. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O Conexão OAB deste mês vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nas nossas redes sociais. Até a próxima!